Ok, deixa eu fixar aqui, peraí. Cara, eu tô vendo a tua janela, mas ela tá tipo, peraí, parece que tá ah, quadrado esse negócio, não sei te dizer. Vem agora. Ah, agora sim, agora sim. Tá, Tá. então tá, gente, vamos dar um oficialmente. Ó, chegou mais gente, viu, Gabriel? Dá pra ouvir que tem pessoas aqui na sala, viu? Não dá Tá, pra eu vou ver, mas dá pra começar a ouvir. falar. Falou, tá falando. Então tá. Gente, boa noite oficialmente, tá? Hoje a gente vai trabalhar a pesquisa qualitativa com o Gabriel Pereira. Ele vai falar um pouco dele com certeza agora, mas só para apresentar e porque eu tava brincando com eles, tanto o Gabriel quanto a Laís foram meus orientandos de TCC lá na FURG. Trabalharam com pesquisas na área de limitações digitais, de ERP, né, da gestão condominial e também em compras. Então, e o Gabriel hoje, ele está fazendo mestrado dele na FURG, trabalhando com pesquisa, e ele está trabalhando com pesquisa qualitativa comigo já há algum tempo, assim. Então, eu quis convidar ele para ele poder falar um pouco dessa jornada, do que ele tem feito e o que que é isso de pesquisa qualitativa, né? Então, Gabriel, tá contigo, tá? Fica à vontade. Então tá, só para confirmar aí, tá conseguindo ver legal aqui, escutar bem? Sim, sim, dá para ver tua tela, tá ótimo. Tá, show de bola então. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. O meu nome é Gabriel. Como o Zé Pica falou, a gente já se conhece há um pequeno tempo aí, né? Então, eu não poderia deixar de começar toda essa ideia de apresentação e aceitar esse convite para falar para vocês aqui sobre pesquisa qualitativa, sem explicar o porquê que eu vim parar aqui, como que eu vim parar aqui. Então, inicialmente, assim, só para dar uma introdução, eu fui aluno do Zépica durante 2 anos na FURG, anteriormente, antes da gente começar a trabalhar juntos. Foi por meio do Zépica, no qual eu fui parar na área acadêmica, eu decidi trabalhar com o aspecto da pesquisa e também pelo aspecto da docência. Então, vocês têm aí um cara que é a mais, tanto no quesito educação quanto no quesito pessoa, então cuidem bem dele aí, porque quando foi comigo, eu não sei se eu cuidei tão bem dele assim, mas enfim, graças ao Zé, porque eu acabei optando pela carreira acadêmica, por trabalhar com pesquisa. Hoje eu sou mestrando também lá na FURG, né? Me formei, me graduei em administração na FURG no início desse ano, que a gente finalizou todos os trâmites de diploma e toda aquela burocracia meio chata. Hoje sou mestrando do programa de pós-graduação em administração na FURG, bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e faço hoje MBA em gestão de projetos. Então, começando dando um start assim, como que eu conheci a pesquisa, né? A pesquisa ela sempre está muito presente na nossa vida como acadêmico, se assim pode se dizer, tanto eu quanto vocês, com todo mundo que está aqui presente, porque todo mundo vai ter que fazer o TCC uma hora, né? Então, quanto mais perto vai chegando, mais apavorante vai ficando e muitas vezes quando a gente não tem o conhecimento e até o aparato de tudo, a gente vai ficando nervoso, vai ficando sem saber o que fazer, como que vai fazer, como que funciona esse mundo da pesquisa. Então, meu primeiro contato com a pesquisa foi a partir da proposta de dissertação, onde o Zeca foi meu orientador, né? E a partir daí, fui me apaixonando, fui gostando mais e mais de trabalhar com a pesquisa. E aí estamos aqui. Hoje o Zé é oficialmente o meu principal orientador do currículo acadêmico, é um cara do qual eu sou muito grato, me deu muitas oportunidades e só estou aqui por causa dele hoje, falando para vocês. Mas, agora depois de bajular nosso amado mestre e professor, vamos ao que estamos aqui para fazer, não é mesmo? Então, gente, hoje eu vou falar para vocês a respeito de pesquisa qualitativa. Né? Eu acredito que vocês tenham tido uma palestra com o Marcelo, não sei exatamente há quanto tempo, mas o Marcelo falou de pesquisa quantitativa para vocês. Então, hoje no meio acadêmico, tanto para fazer TCC, para escrever artigo, para elaborar qualquer tipo de documento nessa faixa mais acadêmica, qualquer tipo de pesquisa, tá? Para transformar ela em realidade, a gente tem duas vertentes para trabalhar. A gente pode trabalhar com a pesquisa quantitativa e a gente pode trabalhar para a pesquisa qualitativa. Hoje eu vim buscar a sardinha para o meu lado, vim vender o meu peixe, acho que o peixe do professor de vocês aí também,
porque eu trabalho hoje, em sua maioria, com pesquisa qualitativa. Tem até alguns projetos de pesquisa quant, mas de muito menos envolvimento de tudo que eu já produzi e do que eu produzo hoje. Então, sendo bem didático, assim, e explicando para vocês de forma bem objetiva o que diferencia a pesquisa qualitativa do que eu vou trazer aqui hoje para a pesquisa quantitativa, que foi que o Marcelo trouxe para vocês, com certeza é o fato de que a pesquisa quantitativa, ela busca generalizar, tá? Enquanto a pesquisa qualitativa, ela busca trabalhar com a especificidade e as relações existentes em tudo que existe naquilo que tu vai pesquisar. Então, se eu fosse falar de pesquisa quantitativa, eu faria algum tipo de pesquisa que pudesse generalizar tudo que acontece aí na sala. Então, generalizar o gosto de vocês sobre algum tipo de comida, generalizar qualquer tipo de dado que seja pesquisado, enquanto na pesquisa qualitativa a gente consegue respeitar essas coisas únicas, especificidades de cada coisa, e na minha opinião é o que faz tu valorizar o teu objeto de pesquisa e até aquilo que tu está pesquisando e o público que tu está pesquisando. No meu conceito de pesquisa ideal, a gente busca trabalhar e busca explicar as coisas na sua essência, assim, e com o máximo de detalhes. Porque não é nem sempre a pergunta que a gente quer responder consegue ser generalizada, né? Nem sempre o tipo de relação que quer se estabelecer pode ser generalizada. Então, quando tu trabalha com pesquisa qualitativa, tu busca realmente valorizar essas coisas que são únicas, fazer as relações e trabalhar justamente com a diferenciação. Então, eu vou trazer aqui para vocês, hoje, como base teórica para falar sobre a pesquisa qualitativa, Flick e o Sampierre, são dois autores conhecidos na academia, que tratam de pesquisa qualitativa. Então, de uma forma bonita, com um resultado bonito, assim, academicamente falando, a pesquisa qualitativa ela vai ser um método de investigação que vai focar na compreensão de fenômenos complexos e subjetivos. Então, frequentemente explorando significados e as experiências humanas. Então, é justamente isso que eu falei para vocês, é a gente tentar responder, tentar trabalhar com uma pesquisa que respeite os mais diversos pareceres e justamente a ideia do significado único de cada um deles. Porque se eu fizer uma mesma pergunta para cada um de vocês, independente de eu ter a mesma resposta mais de uma vez, com certeza cada um de vocês vai ter um motivo diferente para me dar essa resposta. Então, se eu perguntar para cada um de vocês qual é a cor favorita de vocês, pode ser que eu tenha mais de uma resposta de amarelo, mais uma resposta de azul, mais uma resposta de vermelho. Mas, se eu for atrás da razão do porquê que vocês me disseram, eu acho muito pouco provável que a gente vai ter uma resposta geral do motivo de o porquê que a cor favorita de vocês é tal. Então, a pesquisa qualitativa é justamente essa ideia de tentar entender o contexto e o significado, além da simples resposta e da simples capacidade de generalizar. Então, a gente poder explorar, compreender de forma não tão rasa. Então, ir além de uma proposta de resposta geral. Aqui nós temos tantos alunos que gostam de azul, tantos alunos que gostam de amarelo, tantos alunos que gostam de vermelho. Tu vai um pouco além, tu te adentra um pouco mais, tu busca saber o porquê, a razão, o significado. Então, tu te torna mais flexível e tu diversifica mais tanto os teus métodos de pesquisa quanto aquilo que tu obtém de resposta, né? Então, a finalidade justamente da pesquisa quali é compreender esses fenômenos complexos, explorar eles em profundidade, de forma detalhada, justamente para captar essas percepções, essas motivações e os significados que a gente pode atribuir pelas pessoas aos eventos e às situações nas suas vidas. Então, trazendo um exemplo bem prático para vocês, eu trouxe alguns exemplos aqui depois para a gente falar mais para o final, mas a ideia justamente da pesquisa quali no captar as percepções, motivações e significados possíveis de serem atribuídos o simples fato de que cada um de vocês aqui, antes de se formar, de concluir a perspectiva do curso, vai necessitar apresentar um trabalho, né, conclusão, e esse trabalho de conclusão vai ter uma percepção diferente, uma motivação diferente, um significado para cada um de vocês.
Se eu fosse fazer alguma pesquisa qualquer e eu fosse entrevistar todo mundo que está presente aqui e fizesse uma série de perguntas iguais, perguntas abertas, né? Não perguntas de sim ou não, se vocês gostam de alguma coisa, se vocês não gostam, mas fazendo perguntas mais abertas e tentando entender os motivos das respostas de vocês, com certeza as respostas seriam diferentes, os eventos os quais cada um de vocês passou, as experiências, as situações que cada um de vocês teria para me contar, com certeza me agregaria de diversas formas e eu poderia usar cada uma das respostas para fazer um resultado diferente. Eu poderia ter uma conclusão diferente com cada uma das respostas. Então, a pesquisa Quali, na sua essência, ela busca explorar os mais diversos fenômenos, principalmente os novos. Então, quando há pouco conhecimento sobre o assunto, a pesquisa qualitativa ajuda a explorar as novas áreas. Então, a pesquisa qualitativa, muitas vezes ela pode ser sobre alguma coisa que já existe. É uma das facilidades, justamente porque tu nunca vai ter uma mesma resposta trabalhando de forma qualitativa. Tu consegue explorar os mais diversos pareceres, as mais diversas visões, as mais diversas distribuições, se assim pode se dizer, de um mesmo assunto, mesmo trabalhando com o mesmo tema. Então, tu consegue ter diversos tipos de perguntas, diversas finalidades. Tendo um entendimento mais profundo, então tu consegue compreender de forma mais profunda, ter uma riqueza de detalhes maior, e é justamente essa riqueza de detalhes, de atitudes, de comportamento, que vão fortalecer a tua pesquisa e vão tornar ela tão única, né? Dentro da academia, a gente tem muito essa ideia de valorizar, principalmente aquilo que é novo, né? O pesquisador, nós como pesquisadores, aí o Zé até pode confirmar, o sonho do pesquisador é achar algo novo. É a gente ter algo novo para contar, é revolucionar a ciência. Mas, na sua maioria das vezes, nem sempre dá para descobrir um país novo a cada dia. Né? Nem sempre aquilo que a gente quer buscar pesquisar é viável. Mas muitas vezes a gente quer trabalhar com um assunto que talvez já tenha sido visto relativamente bastante, mas sobre uma ótica diferente, sobre a nossa ótica. Então, a pesquisa qualitativa, ela justamente facilita isso, a gente ter um novo parecer, uma nova ótica, um entendimento mais a fundo de coisas que talvez de temas que já são relativamente batidos, se assim pode-se dizer, né? Tanto academicamente falando, quanto temas gerais. Então, também nos proporciona a capacidade de desenvolver teorias, né? Então, desenvolver um modelo teórico, teoria com os dados que se obtém. Claro, é um processo um pouco mais complexo, né? De elaboração, mas te permite que consiga fazer o teu modelo teórico de ver as coisas, o teu modelo teórico de entendimento, a tua representação. Então, em muitas pesquisas, às vezes, a gente trabalha com alguns tipos de modelos visuais de significados clássicos, mas que podem ser adaptados para o nosso entendimento. Então, pô, eu li o texto do fulano e ele disse que os 4 primeiros X aqui da tela são laranjas, eles têm que estar distribuídos um lado do outro. Mas, talvez no meu entendimento eu possa distribuir esses 4X um embaixo do outro, falando a mesma coisa de uma forma diferente. Então, eu estou trazendo o meu modelo, a minha maneira de representar dentro de uma concepção de algo que já existe, que já é considerado correto, né? Não é bem correto, mas vamos dizer assim, de senso comum, né? Além disso, também tem a parte do estudo de processos e dinâmicas. Então, a pesquisa qualitativa, ela é uma pesquisa eficaz para estudar processos dinâmicos e evolutivos. Então, é o tipo de pesquisa que se recomenda para quando a gente quer trabalhar com algum tipo de coisa que vai ao longo do tempo. Então, um modelo mais clássico, assim, que a gente fala, que quando se perguntam o que se trabalha em pesquisa, aquela perspectiva de ver ao longo do tempo as coisas acontecendo, ela pode ser feita de uma maneira qualitativa, em que a gente observe as mudanças ao longo do tempo. Então, pegue determinados contextos, determinados aspectos experimentais e consiga dar uma visão da nossa observação, como a gente observa a mudança ao longo desse tempo, né? Ao longo desse período longitudinal. Então, na teoria é muito bonito, é muito legal, é ótimo,
Não existe pesquisa melhor, não importa o que digam para vocês, a pesquisa qualitativa é a melhor que tem. Quem defende a quantitativa é porque não conhece direito a qualitativa. Mas agora, tirando brincadeiras à parte, como que a gente pode estruturar, então, uma pesquisa qualitativa? Como que a gente pode formar? Qual é a essência de uma pesquisa qualitativa? Eu trouxe aqui para vocês um modelo mais tradicional, tá, de pesquisa qualitativa, que serve para TCC, serve para construção de artigo, que é o modelo mais básico, se assim pode se dizer, de destrinchar uma pesquisa, principalmente qualitativa, né? A estrutura, obviamente, também se mantém na pesquisa quantitativa, mas, como estamos falando de quali aqui, eu trouxe mais ou menos um modelo no qual a gente consegue estruturar, tá? Então, como que a gente monta a pesquisa qualitativa por si só? Então, o que compõe ela? Ela inicialmente começa, além do título, né, com uma introdução. Nessa introdução, a gente trabalha com uma contextualização do assunto. Então, se nós estamos trabalhando, por exemplo, com educação empreendedora, agora, que é um tema que eu tenho trabalhado com o Zeca, para que eu possa falar de educação empreendedora, eu não posso simplesmente largar na mão do leitor, como se ele já soubesse o que é a educação empreendedora. Então, a gente sempre precisa contextualizar o assunto do qual a gente vai falar, para que a pessoa que está lendo possa entender do que se trata. Então, trabalhar com pesquisa qualitativa, construir uma pesquisa qualitativa, é sempre pensar que a pessoa que tu tem que fazer uma pesquisa para uma pessoa ler como tu gostaria de estar lendo. Né? Esse é o método que eu tento colocar em tudo que eu produzo, mas eu imagino que se eu fosse ler o que eu mesmo escrevi e isso não fosse agradável, se eu não conhecesse esse assunto, eu entenderia o que eu mesmo escrevi? Faria sentido para mim isso que eu coloquei no papel, isso que eu transcrevi? Então, essa parte de contextualizar é extremamente importante. Então, juntamente disso, a gente tem um objetivo geral, que justamente é a gente transcrever, colocar no papel aquilo que a gente quer pesquisar, qual é o nosso objetivo como pesquisador naquela pesquisa ali, o que a gente quer pesquisar, e transformar isso em pergunta também. Né? Tem um formato de transformar isso em forma de pergunta, além de ter como objetivo que tu quer pesquisar, isso tem que ser questionável. Tem que conseguir transformar isso numa pergunta palpável. Então, se tu tem o objetivo de procurar entender vamos manter o tema da educação empreendedora, né? Então, contextualizei ali que a educação empreendedora é um modelo de educação onde a gente tenta educar e explicar para os alunos sobre empreendedorismo, para tentar fomentar novos empreendedores do futuro, né? Então, tendo essa contextualização, então talvez eu queira pesquisar qual é o impacto da educação empreendedora numa escola. Uma coisa super básica. Quero tentar mensurar isso. Então, eu teria isso como objetivo geral e como pergunta de pesquisa, transformaria isso em alguma coisa que eu pudesse perguntar, tentando dizer aquilo que eu estou tentando pesquisar. Então, como pergunta de pesquisa, talvez usaria um exemplo muito raso, mas qual o impacto da implementação da educação empreendedora nas escolas? Então, é apenas uma estruturação básica de como costuma funcionar esse trecho da introdução. Para revisão de literatura, um simples referencial teórico. Então, a gente chama de revisão da literatura tudo aquilo que a gente consegue encontrar sobre o tema. É engraçado porque muitas vezes a gente pensa que quando a gente vai escrever, tudo sai da nossa cabeça, né? A gente sabe tudo. Isso é uma coisa engraçada, mas a gente sempre pensa que a gente sabe tudo que a gente está escrevendo. Realmente, a gente sabe, a gente absorve esse conhecimento, mas isso veio de algum lugar. Então, sempre que tu vai montar, estruturar uma pesquisa qualitativa e que tu vai falar sobre o teu tema, que é a questão da revisão da literatura e do referencial teórico, tu tem que achar isso em algum lugar, né? Então, de algum lugar tu tirou de um livro, tu tirou de um artigo, tu tirou de uma revista, tu tirou de um site da internet, alguém te falou, então, de algum lugar tu tem que tirar. Então, sempre que a gente vai montar uma pesquisa, a gente tem que ter um espaço para explicar tudo que a gente conseguiu colher sobre aquele assunto. Né? Tudo aquilo que a gente conseguiu procurar, tudo aquilo que a gente conseguiu aprender, descobrir, trazer de conhecimento
para transformar também o assunto em alguma coisa rica, para não ficar uma simples estruturação inicial do que é o conceito, para poder deixar ele robusto, para mostrar para a pessoa que está lendo a tua pesquisa que tu tem propriedade do que tu está falando, que tu realmente pesquisou, que tu foi atrás de conteúdo, que tu foi atrás de literatura, que tu foi atrás de um referencial adequado para trazer aquela pesquisa. Porque um referencial adequado é o que valida a tua pesquisa. Então, se tu não tem um referencial teórico adequado, se tu não tirou ele de um lugar confiável, se tu não conseguiu trazer um bom contexto, tu não consegue fortalecer a tua pesquisa, tu não mostra para o teu leitor que tu tem propriedade do que tu está falando. Tu pode realmente não ter escrito aquilo. Eu, com certeza, não modelei isso aqui tudo que eu estou trazendo para vocês. Eu fui atrás do referencial do Flick e do Saint-Pierre para trazer esses conceitos. Mas, se eu não trouxesse esses conceitos e se eu não trouxesse alguma coisa de base que já foi feita, de nada adiantaria estar aqui. Não teria fundamento, não teria base, nada do que eu estou falando agora teria um mínimo de propriedade. Então, ter também o nome do autor, quando foi feito, traz um pouco mais de propriedade. Porque se, por exemplo, aqui onde tem 2009, eu estivesse trazendo um material de metodologia de 1900 e pouco, com certeza vocês iam olhar com um parecer diferente de, pô, o cara foi atrás, né? Foi procurar mesmo nos livros de 1900 e lá vai o pico para trazer esse conhecimento. Então, é uma maneira de enrijecer e de trazer corpo para a pesquisa. Aí na parte 3 a gente entra no que assusta mais a galera, né? Quando vai fazer tanto pesquisa, quando vai fazer trabalho de conclusão de curso, vai trabalhar com uma iniciação científica, que é a parte metodológica. Então, a parte da metodologia, por mais básica e objetiva que ela seja, a gente tem que trazer para o leitor e a gente tem que trazer na pesquisa esse conjunto de dados aqui. Então, o propósito, a razão pela qual a gente está pesquisando o que está pesquisando, pode ser uma razão talvez mais pessoal, mas uma razão, o porquê que é importante o que tu está pesquisando, qual é a razão disso, o objetivo do que tu está pesquisando. Então, tanto o propósito quanto o objetivo, que são colocados lá na introdução e também, de certa forma, são retomados na metodologia, são coisas que têm que estar firme, têm que estar bem estabelecidas. Então, tu tem que ter um propósito de relevância do porquê que tu está pesquisando, o que tu está pesquisando. Tu tem que ter um objetivo bem definido da tua pesquisa. Por que ela é importante? Qual é o objetivo que tu quer traçar? Né? Porque tu não pode estar querendo descobrir a importância da educação empreendedora nas escolas, qual o papel, o que ela pode fazer de tão bom. Tu não pode ter isso como objetivo e na hora que tu for aplicar a tua entrevista, o teu método de coleta de dados, seja lá ele qual for, tu perguntar para a pessoa se ela conhece o filme dos carros. Perde um pouco a essência, então tu acaba fugindo. Então, tu tendo um propósito e um objetivo esclarecido do porquê tu quer pesquisar o que tu quer pesquisar, qual a relevância disso da tua pesquisa e o objetivo que tu quer ter com essa pesquisa, te ajudam metodologicamente para tu entender como que tu vai construir esse instrumento, como que tu vai construir essa técnica de coleta e de análise desses dados. Então, como que tu vai elaborar o questionário que tu vai passar, como que tu vai fazer a entrevista, como que tu vai lá elaborar um grupo de conversa, que chama o grupo focal, sobre um assunto para falar sobre determinado assunto. Então, ter isso bem declarado, bem delineado, é um ponto importantíssimo, principalmente da pesquisa qualitativa, porque é muito fácil de tu se perder. Quando tu trata de um tema muito amplo, é muito fácil a gente acabar fazendo um juízo de valor ali na construção de entrevista, de questionário, e acabar fugindo um pouco do tema. Então, é bom tu ter essa capacidade de trabalhar com um aspecto aberto, com um aspecto amplo, ao mesmo tempo que, se tu não tomar muita atenção e não prestar atenção nessas coisas que são o esqueleto da estrutura da pesquisa, seja ela da maneira que for elaborada, é muito fácil de tu te perder e a tua pesquisa basicamente não fazer sentido. E apresentar um TCC que não tem sentido com aquilo que tu está
propondo. É muito comum, principalmente em bancas, tem casos de colegas que a gente sempre acaba conhecendo de irem fazer ali a primeira defesa e a banca sempre pedir para fazer alguns ajustes na formatação dos trabalhos de conclusão de curso, porque às vezes tu vai te empolgando ali, vai achando um referencial sobre o assunto e tu acha muito interessante as coisas que tu tá achando e tu vai colocando tudo e daqui a pouco, quando tu vê, tu já tá falando sobre 5 assuntos diferentes no mesmo tema. Então acaba fugindo um pouco do propósito, do objetivo e acaba prejudicando também aquilo que tu usa como técnica de coleta e de análise dos dados. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha uma boa abordagem, se assim pode se dizer. Então, aqui eu trouxe também, são 2 quadros básicos, tá? Mas só para exemplificar para você, são quadros mais de raciocínio lógico, assim, para tu te achar. A gente usa bastante isso, herança do Zeca também, mas é um quadro que a gente usa bastante para poder se guiar quando está fazendo algum tipo de pesquisa. Então, por exemplo, aqui na pesquisa qualitativa, né, a gente selecionou que vamos trabalhar com uma abordagem qualitativa. Show! Tem vários tipos de métodos no qual a gente pode tratar, né? Vários tipos de métodos que podem ser usados na pesquisa. Então, a gente pode fazer uma pesquisa, um experimento de campo, a gente pode fazer uma pesquisa exploratória. Aí, pô, decidi o meu método, massa, Gabriel, e agora o que a gente vai fazer? Pô, então agora vamos elaborar como é que nós vamos colher esses dados daquilo que tu quer fazer. Então, a gente pode usar as entrevistas, a gente pode usar os questionários, a gente pode usar observação também, que é uma coisa que já foi muito mais comum, agora já não é tanto, porque exige um pouco mais de trabalho, de certa forma, um pouco mais de tempo, em alguns casos, um parecer um pouco mais sem, como é que eu posso dizer, sem ter, vou reformular. No momento da pesquisa no qual a gente trabalha com a observação, além de pesquisador, a gente passa a ser um simples mero espectador. Então, é como se não existisse ali. Então, a pesquisa da observação ela é um pouco mais complexa, demanda um pouco mais de treinamento até por parte do pesquisador. Tem as teses aqui, então, em tese também inclui os trabalhos de TCC, mas tese de mestrado, doutorado também aí se encaixa. Pesquisa bibliográfica, que é um modelo de pesquisa e um modelo de coleta que a gente vai atrás de pesquisas e material que já foi feito e trabalha em cima disso para analisar, né? Isso tudo para Quant e os métodos estatísticos. Então, essa primeira parte aqui da Quant, tudo geral, tudo mais básico, assim, mais objetivo. Agora, passando para a nossa aqui, para a Query, a gente consegue trabalhar com estudo de caso, com a pesquisação, com a pesquisa participante, onde o pesquisador consegue participar. Então, tu consegue fazer as entrevistas em profundidade, consegue ter uso de alguns diários para anotar tudo aquilo que tu está vendo como pesquisador naquele ambiente, consegue ter a observação do participante, então consegue fazer as entrevistas, consegue olhar textos e documentos. Então, mas isso aqui é muito mais meramente burocrático e ilustrativo. E para finalizar, os outros 3 trechos de estruturação da pesquisa qualitativa são a análise e discussão dos resultados, a conclusão e as referências. Mas, falando rapidinho de cada um, na análise e discussão dos resultados, que vem logo depois da estrutura da metodologia, é onde a gente tem esse conjunto de dados que se colheu, né? Onde se faz a análise dele, onde a gente traz para o leitor tudo aquilo que foi obtido. Então, se a gente fez uma entrevista com um grupo de pessoas, é um momento no qual a gente traz as respostas, escolhe aquilo que foi mais importante, que vai fazer mais sentido com o nosso objetivo de pesquisa e com aquilo que a gente quer pesquisar, traz isso para o leitor, traz esses resultados, analisa eles, demonstra eles e mostra para o leitor quais são os impactos disso frente àquilo que a gente quer pesquisar. Então, mediante a resposta das pessoas nos questionários e nas entrevistas, então, qual o impacto dessas respostas com relação à pesquisa que a gente está fazendo? Como a gente consegue relacionar as duas coisas? Como que as respostas deles ajudam a ter a resposta da minha pesquisa, aquilo que eu me propus a pesquisar? E
depois é justamente o fim, né? O aspecto de conclusão e das referências. Então, na conclusão é onde a gente sintetiza isso tudo, né? Sintetiza tudo que se achou. Em alguns casos, traz algumas limitações que a gente achou na pesquisa, né? Coisas que a gente acha que a gente não conseguiu fazer, mas que a gente gostaria de fazer futuramente, ou que a gente recomenda para que alguma outra pessoa que queira pesquisar sobre faça, que querendo ou não, trabalhar com pesquisa é uma grande corrente, querendo ou não, a gente acaba se ajudando de um jeito ou de outro, porque por mais que eu não queira ajudar alguém individualmente, alguém não queira me ajudar, o meu trabalho vai estar lá. Então, a minha obra vai estar lá, aquilo que eu produzi vai estar lá. Então, se eu não quiser falar as limitações, beleza, eu não quis falar as limitações, eu não quis propor isso no meu trabalho, mas a outra pessoa que vai olhar, que vai me usar de referencial, talvez vai ver que eu poderia ter feito alguma coisa diferente. E essa coisa diferente, talvez, é o que vai ser o fruto da pesquisa de outra pessoa. Então, é uma cadência, assim, é uma corrente. A gente está sempre de mão dada e se ajudando meio que por tabela, porque não tem muito como fugir disso. E nas referências é aquilo que eu falei para vocês, né? Na pesquisa, tanto na quant quanto na quali, mas trazendo mais para a nossa parte, a gente não sabe de nada, né? Nós, meros mortais, não sabemos de nada. Então, sempre que a gente vai construir pesquisa e a gente tem referencial, é porque a gente não inventou, não construiu algo academicamente falando. Então, se a gente não construiu algo academicamente falando, a gente tem que tirar de algum lugar de alguém que saiba. Então, se a gente não sabe nada, a gente tem que prestar contas ali, mostrar da onde que a gente tirou, como que a gente achou, até para fazer jus e fortalecer essa ideia aqui da revisão da literatura, do referencial, mostrar que realmente, pô, tive o trabalho de ir lá pesquisar, me dediquei um monte, ou pelo menos quero terminar isso aqui de uma vez, quero acabar essa graduação, quero acabar esse curso de uma vez, mas pelo menos me prestei a ir lá procurar e a estruturar o trabalho da melhor maneira possível. Então, trouxe aqui também para vocês sobre a análise e discussão dos resultados. Como que a gente pode fazer essa coleta dos dados? Pô, Gabriel, montei ali então a minha introdução, fiz uma revisão, achei bastante material, achei bastante coisa legal, defini o que eu quero procurar, mas agora eu não sei o que fazer, como é que eu vou executar isso, como é que eu vou achar as respostas, como é que eu vou fazer a pesquisa realmente tomar forma, né? Como é que eu vou pesquisar ativamente. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns modelos de coleta de dados e alguns modelos de análise desses dados, tá? Então, para coletar na pesquisa qualitativa, quais são os principais modelos de coleta de dados que a gente tem hoje, tá? A gente tem a entrevista em profundidade, que é quando a gente senta com a pessoa, entrevista, faz as perguntas e, na sua maioria das vezes, a gente pergunta e deixa ela falar, né? Então, registra tudo, seja por gravador, seja de forma escrita, mas tudo aquilo que aquela pessoa está falando pode se tornar interessante. Então, a gente faz essa coleta da entrevista por inteiro, tá? Junta isso, junta o conteúdo de todas as entrevistas que a gente teve e depois analisa com calma antes de trazer aqui na análise e discussão dos resultados aquilo que é realmente mais relevante para o nosso leitor e para a nossa pesquisa. Temos também a observação participante, que eu não fiz, acho que, muito bem entender ali, mas a perspectiva da observação participante basicamente é tu fazer algum estudo em algum ambiente, pô, Gabriel, eu quero observar, eu trabalho em algum lugar e, pô, trabalho numa empresa e eu vejo que estou suspeitando que a gente não está tendo muito desempenho, não está tendo muito retorno por causa que o setor lá da produção, os caras ficam muito tempo mexendo no celular. Isso vai muito de acordo com a teoria do fulano que fala que mexer muito tempo no celular tira a concentração do trabalho e impacta no desenvolvimento. Mas se eu for lá perguntar para eles, eles vão me dizer que eles não mexem no celular. Mas eu queria fazer uma pesquisa sobre isso. O que eu posso fazer? Então, a observação participante é isso. Tu vai lá, vai observar lá, tu vai participar, né, como um mero observador, e aí tu vai trazer as tuas impressões como pesquisador. Então, tu vai observar, tu vai olhar, tu vai analisar e tu vai trazer aquilo que tu observou. Claro que sempre importante, vale isso
principalmente para pesquisa qualitativa, que a gente tem uma quantidade muito grande de dados. A gente nunca faz juízo de valor. Então, nós, como pesquisadores, nós, como alunos que vamos fazer um TCC, nós, como mestrandos, doutorandos, tá? Nós, como pesquisadores, a gente nunca vai fazer juízo de valor, principalmente na pesquisa qualitativa. O que é fazer o juízo de valor? Eu jamais vou dizer se é certo ou se é errado. Eu não tenho opinião. E a observação participante, a pesquisa de observação participante, ela tem muito desse viés, né? É muito mais difícil, precisa de um pesquisador, na sua maioria das vezes, mais treinado, justamente por isso, porque tu não pode tomar partido, tu não pode tomar opinião, tu não pode ter uma essência que não seja eu estou aqui para olhar e eu vou ficar aqui olhando e não vou ter nenhum tipo de juízo, vou apenas anotar o que está acontecendo para eu trazer na minha pesquisa. Então, normalmente demora mais tempo, é uma coisa mais complicada, porque é fácil de acabar tomando partido das coisas, então não é tão usado assim. Temos também os grupos focais, que nada mais são do que grupos que a gente reúne várias pessoas para tratar sobre um tema e às vezes até faz as entrevistas em grupo, né? Elas não são tão elaboradas e tão estruturadas, mas a gente faz num grande grupo, como se fosse uma grande roda de conversa, então tem essa ideia do observar e essa ideia do entrevistar também junto, né? Mas em forma de um grupo. A bibliometria, que eu comentei ali muito por cima, que basicamente é a gente pegar material que já existe, acadêmico, né, tanto pesquisa, ou se não alguma teoria, alguma coisa do tipo, mas algum material acadêmico que já exista, ou até alguns materiais sobre o assunto, que não sejam tão rigorosamente academicamente falando, e fazer a análise disso, trabalhar relatando, tendo impressões, relacionando o que já existe de alguma forma diferente. Então, trabalhando com material que já existe, não inventando nada novo, não buscando novos dados, trabalhando com dados que já existem, que já foram coletados em outra pesquisa, trabalhando com as próprias outras pesquisas. Tem também os diários e autorrelatos, que vão de encontro ao estudo de caso, que nada mais é do que a gente pegar determinada situação. Então, trazendo um exemplo mais prático. O meu TCC da graduação, eu fiz um estudo de caso, onde a empresa que eu trabalhava, eu trabalhava numa empresa de esquadrias de alumínio, bem grande, aqui em Rio Grande, que até produz algumas coisas aí para Pelotas e para outros lugares do estado. E a gente trabalhava num modelo produtivo muito antigo ali no escritório, com papel, com talão de pedidos, a parte financeira ela era muito estruturada, e até que chegou um funcionário novo, e que trabalhava com programação, e ele resolveu desenvolver um sistema único que reunisse vários ambientes da empresa, né? Então, todos os setores estavam dentro dos mesmos sistemas e os dados se intercalavam. Então, os dados acabavam sendo úteis para todos os setores da empresa. Então, eu fiz o meu TCC sobre um estudo de caso onde eu trabalhei com a implementação desse sistema na empresa na qual eu trabalhava, e o que eu queria observar era como os membros de cada setor da empresa, como eles reagiam e como eles lidavam com as dificuldades que eles tinham durante a implementação desse sistema. Então, o estudo de caso nada mais é do que a gente trazer a teoria para uma coisa mais prática, transformar ela em realidade, trazer para alguma coisa, para alguma vivência, para alguma coisa do nosso dia a dia, e fazer as entrevistas, fazer as coletas dos dados dentro desse contexto. E a partir do momento que a gente tem esses dados, é para aí que a gente passa para a parte das análises dos dados. Então, fazendo análise de conteúdo, então pegando aquele conteúdo que se obteve e analisando ele à luz de alguma teoria, então relacionando com alguma teoria, ou fazendo uma análise de conteúdo, fazendo uma análise por si só, não relacionando diretamente com a teoria durante o período de análise, mas só fazendo a análise do conteúdo obtido, construção de uma teoria, que realmente é uma coisa muito mais difícil, muito mais densa, assim como o modelo teórico, elaborar modelo, né? Mas dá para construir também.
né, tendo bastante trabalho aí, elaborando direitinho, vendo que é uma coisa plausível, seguindo todos os métodos, todo o rigor necessário, dá para construir uma teoria que vai servir para o futuro para outras pesquisas, então pode ser que vá o nome de algum de vocês aqui, onde está o Flick e o Saint-Pierre em algum momento, porque algum trabalho, alguma coisa que vocês bolaram foi tão interessante, e teve uma contribuição tão grande para a ciência acadêmica a esse ponto. Análise narrativa nada mais é do que pegar essa perspectiva da observação do participante e analisar a narrativa envolvida. Então, a gente não analisa o que aconteceu, mas a gente analisa tudo o que envolve aquilo. Né? Então, a gente não analisa o fato, eu não analiso o funcionário estar mexendo no celular, mas eu analiso todo o redor do que acontece enquanto tem o problema dele mexer no celular. Então, tu trabalha com a narrativa do contexto no qual se trabalha. Análise do discurso, que é propriamente dito. Análise do que vão falar, ponto. Não se adentra muito. Não leva em consideração o contexto, não leva em consideração o conteúdo, não leva em consideração nada. É a análise do discurso. O discurso que se tem é o discurso que vai ser analisado e a partir daí segue firme no que foi dito e o que ele falou é a palavra do Senhor, é Jesus Cristo na Terra e não tem outra comprovação. E tem a codificação também, mas aí você acha que nem vale tanto expor, mas é um método mais complexo, onde tu vai pegar esses dados, vai codificar, vai transformar eles em uma análise um pouco mais burocrática, mas vale também a menção. Então, eu trouxe aqui para a gente só falar por cima alguns exemplos práticos. Eu vou parar de interromper. Se quiser fazer algum comentário aí enquanto eu troco de tela. Não, não, tá ótimo, pode seguir aí. Alguém quer perguntar alguma coisa pro Gabriel, gente? Pois é, fiquem à vontade aí, porque eu puder ajudar. Não, não, vai lá então, apresenta aí os exemplos e aí se suscitar alguma pergunta que eu te chamo. Tá, show de bola. Eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Eu trouxe aqui para a gente trabalhar, eu trouxe dois modelos de artigo, tá? No qual eu e o Zé trabalhamos, mas mais para poder mostrar para vocês como se estrutura, propriamente dito, um artigo. Não sei, Zé, se tu acha interessante, se o pessoal aí achar interessante, mostrar o TCC. Funciona com TCC aí também? É, eu não sei muito bem qual é a estrutura do TCC deles aqui, se vai ser mais para artigo, para monografia, Ah, TCC serve. tanto faz. Se tu quiser, de repente, só dar uma folhada no TCC, então pode ser para eles verem como é que ficou o teu. Tá, não, pô. Então eu vou mostrar aqui. Enquanto o Gabriel abre o TCC dele, gente, é só contar assim, que ele não quis, mas eu vou contar, que o TCC dele, a monografia é o trabalho de conclusão que tu entrega para te formar, né? Todo mundo vai ter que fazer isso. Só que o trabalho dele ficou tão legal que a gente conseguiu reformular alguma coisa do trabalho dele. Na realidade, ele reformulou alguma coisa do trabalho dele e conseguiu publicar o trabalho dele como um artigo de pesquisa científica de reconhecimento nacional, num qualis altíssimo, assim. Publicou a pesquisa dele em inglês, num periódico de alcance internacional. O texto dele está numa revista que depois a gente pode até mandar o link, se quiser olhar. Tu Depois lembra o eu nome da disponho. revista do teu TCC? Que foi o teu TCC? Foi a RPCA? Foi a Revista RPCA. do Pensamento Contemporâneo e Administração, é isso? Foi a A RPCA gente pode do. pegar o link de repente e mandar para vocês se vocês quiserem olhar assim. É um trabalho que a gente fez, ele fez assim com a maior tranquilidade, a gente foi fazendo com orientação e teve um resultado que pouca gente alcança, sabe? É importante dizer assim, que pouca gente vai publicar um trabalho num nível de reconhecimento internacional como o Gabriel conseguiu fazer, assim. E junto dele, ali embaixo, está a Laís, que a Laís também publicou o TCC dela, também no mesmo formato, assim, de um quase de um periódico de um alcance super importante internacional, também em inglês, na mesma temática. Então, é possível, assim, é possível a gente fazer algo que, não só para entregar e se formar, mas para fazer algo que deixe a marca da gente, assim, também, né? É muito mais plausível do que se pensa, né? Porque quando a gente. Principalmente na questão do TCC aí, sirvo de prova aí, a Laís também serve. Mas a gente sempre pensa que é muito
pior do que realmente é. A gente sempre acha que é muito mais complexo, porque pintam muito essa ideia de que fazer uma pesquisa é uma coisa muito densa, muito horrível e que o TCC, quantas vezes acho que cada um de vocês aí já escutou alguma pessoa próxima dizer, pá, TCC tá acabando com a minha vida. Eu não tenho mais vida, minha vida acabou. TCC é a pior coisa que eu fiz na minha vida. Ou, bah, eu deixei meu TCC para a última hora, agora eu estou socado em casa faz 48 anos e eu não consigo terminar o TCC para finalizar a graduação de uma vez. Então, na realidade, é uma coisa muito mais simples do que parece. Só que, como tem essas regras mais chatas e estruturalmente é mais xarope, parece muito mais difícil. E tem aquilo, né, galera? Vamos puxar a sarda aí um pouquinho, né? Puxar a sardinha um pouquinho. Tem orientadores e orientadores, né? Então, vocês têm aí diante de vocês o melhor, o mestre da academia, em forma de pessoa, tanto eu e a Laís Tu é um estamos. puxa-saco, tu é um puxa-saco. Olha aqui, Parece, o testemunha do TCC. Eu vou te dar mais 2 minutos para tu finalizar isso aí, que eu preciso fazer intervalo. Dá um zoom aí tá. no PDF para nós e mostra assim só por alto os pedaços que tu comentou ali. Cadê o Pô, achei que resumo? tava. Cadê a introdução para o pessoal poder ver? Esse trabalho aí nem foi do TCC, né? Esse a gente fez foi um outro trabalho, foi sobre limitações. Bota o título ali para o pessoal conseguir ver, mas dá um zoom bem zoom assim, bem grotesco. Esse fica Limitações de melhor. acesso. Peraí. Limitações de acesso digital de uma empresa de estrutura metálica. Esse aí tá publicado em qual revista esse aí, tu sabe? Esse aqui é o da. Esse aqui é o da Regite. É o Da V1 da Regite. Regite, tá? Esse aí, esse trabalho que ele tá mostrando é um recortezinho do TCC dele, assim. Ele conseguiu tirar um pedacinho para falar só de quais são as limitações de acesso, o que que as pessoas têm dificuldade de acessar algum aplicativo, alguma coisa dentro de uma empresa de estrutura metálica. Então, dá uma rodada de mouse assim, Gabriel, para nós. Ó, ali o resumo dele, resumo em inglês, em português, isso aí tudo vocês vão fazer, né? Isso aí é o futuro de vocês, assim. O resumo, as palavras-chave, o abstract. O terceiro tópico é o quê? Resumen em espanhol? É isso? É, a gente mandou em 3 línguas. Tá. Precisava a Essa revista revista exigir. pediu as 3 línguas. Os TCCs normalmente pedem só duas, né? Pode avançar aí, Gabriel. Introdução. São, Então, né, que fala um perfeito. pouquinho do contexto, explica mais ou menos direitinho. Aí é que começa a função do referencial. Normalmente a gente coloca referencial direitinho, mas nesse modelo aqui não está escrito, está como subtítulos. Então tem aqui falando sobre tudo que envolve trabalho, então transformação digital. Olha, aqui tem Perfeito. o quadro conceitos de uma bibliometria que buscou mais ou menos as referências mais antigas sobre o assunto. Aí tem aqui a parte de limitações digitais, que foi um dos outros assuntos, uma parte mais específica aqui das limitações de acesso. A parte do método, então, aqui é um estudo de caso, então toda a explicação de estruturar o que precisa por padrão, mas isso aí a gente consegue facilmente fazer da metodologia usada no estudo de caso. Então, aqui, ó, o registro da abordagem ser inteiramente qualitativa, explicação do que é a coleta dos dados, como foi feita. Aqui também tem a parte da análise dos dados, e aqui a gente tem, antes da análise, né, o parecer dos entrevistados, como foi feita a coleta das entrevistas. Aí tem a análise dos dados aqui, no resultado e nas discussões, né? Aí aqui separadinho como é que foi relacionado com a teoria, mas normalmente isso fica junto. A conclusão aqui, as considerações finais da estrutura toda e as referências. Perfeito, cara, perfeito. Antes de fechar com o Gabriel, gente, vocês querem perguntar alguma coisa pra ele, falar alguma coisa pra ele? Fechamos. Tá. Gabriel, seguinte, quero te agradecer aí imensamente, tá? Teu tempo, tua agenda, teu preparo, por ter parado, preparar esse material pra gente, por ter vindo conversar com a gente hoje. Obrigado. Obrigado pela presença da Laís também aí com a gente. Importante dizer que o que tu diz, eu vou fazer assim um comentário, vocês concordem ou não, tá? Deixa a gente mais grilado do que ajuda às vezes, porque a gente fica com um universo do que vai vir, né? Eu mostrei os dois lados, assim, das duas moedas, por onde ir, né?
Então, acho que gera mais inquietações assim do que a calma. E esse é o meu grande objetivo com vocês, é inquietar vocês e mostrar o que vem, né? Então, quando a gente começou, era tudo mato, né, Gabriel? Quando a gente começou, não tinha nada disso estruturado. A gente teve que entrar coisa por coisa, descobrir coisa por coisa juntos. Então, um prazer te ouvir assim, amadurecido dessa forma, podendo trazer isso pra gente. Obrigado, viu? Faz sempre um prazer, agradeço o convite. Pessoal, aí, se precisar de alguma coisa, tirar qualquer dúvida, entrar em contato. Eu acabei não passando ali, mas tinha os meus contatos, mas se precisar, o Zépica tem, tanto meu WhatsApp aí quanto meu e-mail, se precisarem, estou à disposição. E é isso, muito obrigado pelo convite. Se puder estar presente em próximas aí, é sempre um prazer. Obrigado, meu caro. Obrigado, então. Obrigado, Laís. Valeu. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigada, boa noite. Até Boa mais. noite.